aí, xerifes! Tudo beleza, galera? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Bom, galera, hoje mais um vídeo a gente trazendo aqui para vocês, tá? E hoje eu vou trazer um assunto muito legal, que é quais são os critérios e os pontos que eu analiso antes da gente montar o sistema de som na igreja, tá? Eu vou passar para vocês aqui, vai ser um passo a passo, né? Vai ser detalhado exatamente cada ponto que eu analiso antes, como é que minha cabeça funciona na hora da gente pensar em um sistema de som para uma igreja, tá? O ambiente, qualquer que seja, um auditório, uma sala de sonoro que você vai ter que sonorizar, qualquer tipo de ambiente, quando a gente vai sonorizar, colocar caixas acústicas lá dentro. Vou trazer para vocês aqui um passo a passo, tá? Então eu recomendo que vocês anotem todos os detalhes que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero falar de duas coisinhas para vocês aqui, tá? Primeiro é que, se galera, você curtir esse vídeo, não esquece de deixar seu like no final, se você curtir, se você aprendeu aqui com a gente, se foi útil, se inscreve aí no canal, deixe seu like, tá? Coloque aí nos comentários o que você achou, para você ajudar a gente a disseminar cada vez mais a cultura do áudio e mandar informações cada vez mais por mais pessoas. Beleza? Bom, a segunda coisa que eu tenho para falar para vocês é que, para quem ainda não comprou as camisetas do áudio para igrejas, o link tá aí na descrição desse vídeo, basta vocês clicarem aí embaixo para vocês terem acesso à nossa lojinha virtual, tá bom? A gente tem vários tipos de camisas, vários modelos, estampas diferentes, tá bom? O link tá aí na descrição do vídeo, então basta vocês clicarem aí para vocês já irem lá para nossa página e já verem. Clica aí pelo menos para você dar uma olhadinha nas estampas e nos modelos de camisetas que a gente tem lá disponíveis para vocês. Beleza, galera? Bom, é isso aí, galera. Então, bora pro assunto do vídeo que a gente vai falar. Bom, pessoal, muitas pessoas, eu recebo muitas perguntas no direct nas pessoas quando elas vão projetar o sistema de som delas, né? Elas não sabem por onde começar, o que fazer, o que analisar, o que decidir, tá? Então eu vou fazer aqui mais ou menos um passo a passo de como que as etapas que eu levo para tomar essas decisões até eu chegar e pendurar uma caixa dentro de uma igreja, tá? Até a gente chegar e montar o sistema. Então, pra mostrar para vocês, né, quais são as decisões, como é que é esse passo a passo, como que a gente vai raciocinando quando a gente vai desenvolver um projeto para uma igreja, beleza? Bom, então, primeira coisa que eu vou deixar lá aí para vocês, primeira coisa que a gente precisa fazer é medir o espaço, né? Então a gente vai fazer uma visita técnica, a gente chega na igreja, a gente observa lá com a treninha, a gente começa a medir tudo naquela igreja, né? O pé direito para quem não sabe, tá, pessoal? É a altura da igreja, tá? Então a gente mede a altura da igreja, a gente mede comprimento, largura. Se tiver um mezanino, a gente mede o mezanino também, tá? A gente vai lá e mede o mezanino para ver qual a altura do mezanino, onde vai estar, onde ele começa, onde ele termina, galerias, essas coisas. Tudo a gente precisa medir e anotar para a gente poder desenvolver o projeto, tá? Porque quando a gente for fazer medições de cabos, quantos metros de cabos a gente vai utilizar, quantas caixas a gente vai precisar colocar dentro daquele ambiente para saber a área que vai ser sonorizada. Então, tudo isso a gente faz na medição, quando a gente chega na visita técnica no ambiente, para a gente olhar, observar por onde vai passar os cabos, se precisa quebrar uma parede, se precisa cortar um piso para você embutir, se vai passar pelo forro. Então, esse é o momento que a gente observa essas dificuldades dentro do ambiente e toma as decisões de por onde a gente vai passar algum tipo de cabo, algum tipo de fio que a gente precisar transportar ali para longas distâncias. Então a gente mede tudo isso e vai desenhando, vai fazendo um mapinha. Eu gosto de fazer um mapinha desenhando, tá? Para não se perder, beleza? Então, primeiramente, você entra na igreja e você já colhe todas essas informações que eu falei para vocês aqui, tá? Então você mede a igreja, vê como é que é a galeria, como é que ela está disposta, as características daquele ambiente, onde é que está um mezanino, onde é que está uma galeria, onde é que fica a área a ser sonorizada ali, né? Onde que você vai passar cabo. Então tudo isso você observa na visita técnica, na hora de você fazer a medição, ok? A segunda coisa que a gente observa, pessoal, é a acústica do ambiente, tá? A gente entra, porque como a gente sempre fala, né, que a acústica e o projeto de áudio
da igreja, sonorização, eles caminham de mãos dadas. Não tem como você separar essas duas coisas, tá? A acústica e o sistema de sonorização da igreja andam juntos, é igual um casamento. Você não consegue separar isso, tá? Então é muito importante que a gente analise alguns dados para a gente ver se a acústica daquela igreja é possível você sonorizar lá de uma forma com qualidade, tá? Porque isso pode determinar diversas coisas, até mesmo o tipo de caixa que eu vou utilizar lá dentro, tá? Às vezes a gente chega em algumas igrejas que você não tem como você colocar um PA principal, um cluster principal, porque a acústica é extremamente terrível, tá? Então a gente tem uma limitação lá no ambiente. Então a gente não consegue sonorizar simplesmente colocando caixas lá dentro do ambiente. Da forma como um PA principal trabalha. Você tem aqui aquelas caixas na frente lá da igreja, próximo ali do altar, tá sonorizando um vasto ambiente com aquelas caixas concentradas ali, aquela concentração de caixas num só ponto ali, que seria a frente da igreja, tá? Então, de repente, às vezes você precisa colocar caixinhas na parede, vai ser o tipo de sonorização que permite você fazer naquele ambiente, tá bom? Como eu sempre falo, pessoal, não somos nós que escolhemos o ambiente, é o ambiente que pede, o ambiente que ele dita a regra de como ele vai ser sonorizado, tá bom? Então a gente precisa observar como que é acusticamente esse ambiente, se a acústica dele, se a gente não vai instruir o pastor a fazer algum tipo de intervenção, tratamento acústico, alguma coisa, se não vai ter problema com o vizinho, tá? Porque muitas pessoas hoje, na hora que estão projetando, elas não pensam nisso, né? Se você vai ter um problema com o vizinho. Então, você precisa observar tudo isso na visita, porque, por exemplo, adianta eu botar um PA dentro da igreja, super poderoso, potente pra caramba, né? Mas na hora que o técnico lá vai abrir o PA, o vizinho do lado falta derrubar a casa do vizinho. Então, você precisa instruir o pessoal da igreja, pastor, o padre, o dono do estabelecimento aí, qualquer que seja que a gente vai sonorizar, você precisa fazer um tratamento acústico aqui, porque você pode ter problema com o vizinho, ou então o som aqui dentro está muito reverberante, você vai praticamente enxugar gelo, gastar dinheiro com som aqui, e você não vai conseguir resolver se você não fizer um tratamento acústico de qualidade aqui dentro do seu ambiente, tá bom? Então a gente até instrui, tenta colocar materiais mais absorvivos, tenta colocar materiais que vão diminuir essas reflexões que você está tendo aqui dentro do ambiente, para a gente conseguir sonorizar com uma maior tranquilidade. Ou então, olha, você vai precisar levantar uma parede, isolar essa parede aqui, isolar um forro, isolar, sei lá, pessoal, isolar alguma coisa, porque você tem um vizinho, você vai ter problema com o seu vizinho. Então, a gente pensa nisso na hora que a gente vai desenvolver um projeto, tá? A gente não chega só no lugar, pessoal, e vai jogando caixa de qualquer jeito lá dentro, não, tá bom? Terceira coisa que a gente faz quando nós estamos desenvolvendo um sistema de som para uma igreja. A gente tem que ver como que funciona a dinâmica daquele culto, tá? Se aquela igreja é uma igreja tradicional, se aquela igreja é uma igreja avivada, uma Assembleia de Deus pentecostal, se ela é uma igreja católica, se ela é um centro espírita, se ela é, pessoal, um bar que seja, um teatro. Então você tem diferentes tipos de ambientes sonorizando aí, diferentes tipos de características de programas musicais, tá? Para você dispor dentro desses ambientes, tá bom? Então, geralmente, é um papo que eu gosto de ter com o pastor. Às vezes vou assistir um culto, se possível, participo de um culto para me entender como é que é a dinâmica daquela igreja, tá? Porque isso vai determinar o programa musical que vai precisar ser aplicado ali. Para quem não sabe o que é programa musical, é o estilo da igreja, como eu acabei de falar. Você imagina uma igreja que é extremamente barulhenta. Tem igrejas que são assim, pessoal, tá? E você precisa aceitar e respeitar. São igrejas que o pessoal gosta de gritar, aplaudir, e tem muitos brados, né? O pessoal é bem barulhento. Tem a igreja que ela é mais contida. Então você tem pouco SPL ali dentro de ruído de fundo. Você tem pouco nível de ruído de fundo,
tá? Outra coisa também que eu já falei aqui, que o ruído de fundo é aquele ruído que você tem quando o sistema está desligado. Imagina que essas pessoas só estão gritando lá dentro e batendo palmas, e você precisa saber quanto que é esse nível de ruído de fundo para você entender o quanto que o seu sistema precisa projetar para vencer esse nível de ruído de fundo, tá? E aí nisso entra central de ar-condicionado, se tem ventilador, como é que é o ruído com o sistema desligado, tá, pessoal? Então, tudo isso você vai entendendo visitando, conversando com o pastor ou conversando com os membros da igreja, você começa a entender como que funciona a dinâmica dentro daquele ambiente nas reuniões que eles estão fazendo lá, tá? Então, esse é o terceiro ponto, tá? O quarto ponto que eu tenho para dar para vocês é que uma coisa que as pessoas às vezes não se importam tanto, e eu diria que é um dos pontos fundamentais também quando você está desenvolvendo o sistema, é você conversar com o ministério de louvor ou com a banda, o ministério que toca na igreja, tá? Ou se você vai sonorizar, por exemplo, um bar, você ver quais são os tipos de bandas que vão tocar naquele bar. Ou então se você vai fazer, sei lá, um ambiente de teatro, entender? Vai ter todos os tipos de bandas tocando naquele teatro. Então você precisa conversar com o Ministério de Louvor ou com essas bandas, né, das igrejas, basicamente, que a gente está falando aqui, para entender como que se trabalha esse ministério. Ah, o ministério pessoal toca com qual tipo de instrumento? Eles têm muito cubo de chão, como é que são o retorno desses músicos? Então aí a gente começa a entrar numa etapa de decidir outras coisas do sistema. Como é que vai ser, por exemplo, o backline dessa banda, né? Desse sistema de sonorização, né? O som de palco, tá? Como é que vai ser esse som de palco? Vai ser com cubos, bateria acústica ou não? Bateria acústica aqui vai dar problema. Vamos colocar uma bateria eletrônica? Ou então, quem sabe, colocar um aquário dentro dessa igreja, tá? E aí nisso você começa a decidir com quantidade de microfones, você começa a ver quantos inputs você vai precisar, né? Então você começa já a observar aí diversos detalhes que você precisa também decidir. Quantos fones você vai precisar de auxiliar, né? Então tudo isso você começa a decidir quando você conversa com o Ministério de Louvor. Você tenta começar também já a trabalhar na cabeça deles, que aqui é um ponto bem delicado, tá, pessoal? Porque geralmente, às vezes, você encontra alguma resistência nesses ministérios. O cara que é muito acostumado a usar cubo, ele não quer usar fone. E aí o pessoal que gosta de usar muito retorno de chão não quer usar fone. Ou então, o cara usa fone, às vezes você precisa botar um monitor ali e ele tem que saber usar aquilo. Então, você precisa trabalhar com o Ministério de Louvor em conjunto para você não chegar lá com um negócio que ninguém quis, que ninguém quer, que as pessoas não estavam almejando aquilo, entendeu? Então você não atendeu uma demanda ali que estava tendo e você deixou passar, e aí essas pessoas vão falar mal de você, vão dizer que você é um técnico ruim, que você não sabe desenvolver um projeto. Então tudo isso precisa ser pensado quando você está desenvolvendo. Você precisa conversar com o pessoal que vai estar tocando ali, tá? Para você definir tipos de microfones, esses detalhes musicais que a gente está falando, tá? E aí é onde eu acho que é importante o técnico ter a sensibilidade de ouvir também, né? Porque o mal, às vezes, do técnico, não, é isso daí, tem que botar isso daqui, eu não tô nem aí, dane-se o pessoal aí, aqui é a minha forma, né, de pensar. Tanto para os pastores, padres, os técnicos aí, vocês precisam conversar e ouvir o ministério, tá? Ouvir a banda que vai tocar ali, para saber o que vocês podem fazer para melhorar, porque às vezes é uma decisão boba, tá, pessoal? Às vezes você vai só trocar uma marca de um produto ou um modelo de um produto para atender também aquele cara que está lá, e ele é importante também nesse contexto da sonorização, tá bom? Então, quarta coisa, né? A quinta coisa que eu dou aqui para vocês, que é importantíssimo e eu vejo pouquíssimas pessoas dando atenção a isso, tá? Quantos inputs você vai precisar na hora de você sonorizar aquele ambiente, tá?
E aqui é onde você decide qual a console que você vai usar, seja ela analógica ou seja ela digital, tanto faz. Você precisa pensar em quantos inputs você vai precisar, você precisa pensar em qual é a projeção que isso vai ter a curto, médio e longo prazo, tá? Porque não adianta se você ter na sua igreja uma console que é, por exemplo, de 12 canais. Aí você vai comprar o sistema de som novo, tem essa mesa de 12 canais. Eu não, vou comprar aqui agora uma mesa de 16 canais. Mas a de 12 já estava no talo. Você vai comprar uma de 16, vai folgar mais 4 canais só. Então, será que não já é interessante você pular para uma 24 canais, uma de 18 canais, uma de 32 canais, dependendo? Se você pensa que aquele ministério pode aumentar, você vai precisar de mais inputs futuramente, você quer fazer uma gravação, multipista e tudo mais, será que não já é hora de você pensar e comprar de uma vez? Já colocar nesse projeto de sonorização que você vai fazer? Entendeu? Porque às vezes você comprando agora, como você vai montar um sistema que vai ser um montante grande de equipamentos, às vezes você vai conseguir um parcelamento melhor, às vezes você vai conseguir um preço, um desconto melhor, porque é muito mais fácil o cara te dar desconto num montante grandão e aí aquela mesa sair bem mais barato do que você compra o sistema, depois você vai comprar só a mesa, o cara não tem o mesmo poder de te dar o mesmo desconto que ele te daria se você comprasse muito. Acontece muito isso na loja, tá, pessoal? Então, se projetem, tá? Planejem qual será o input de vocês no futuro, quantos auxiliares vocês vão precisar. Ah, minha mesa tem 6 auxiliares, ou sei lá, 4 auxiliares. Para mim, eu só preciso de 4 auxiliares. E se amanhã você precisar de mais um auxiliar, você não tem um reserva, entendeu? Será que não tá na hora de comprar uma mesa com 6 auxiliares, 8 auxiliares, 10 auxiliares, entendeu? Então você precisa conversar com o pessoal para você entender e jogar essas informações, transferir isso para a cabeça das pessoas, para elas compreenderem que de repente fazendo ali naquele momento é a melhor hora para tomar uma decisão já dessa, para você não compra equipamento agora, aí ele fica obsoleto no curto prazo, daqui a um ano aí tem que comprar outro de novo, aí você perdeu o dinheiro nesse equipamento novo que você comprou, que ele te atendeu por um curtíssimo tempo, e aí você já teve que comprar um equipamento novo, bem mais caro, aí perde dinheiro nesse, tem que comprar o outro mais caro. Então, planejem-se nessa situação, tá bom? Quando você estiver pensando na console que vocês foram botar no sistema, pense nos inputs, nos auxiliares e se planejem a longo prazo, tá bom? Foi medir, observar a acústica, saber a dinâmica do culto para o programa musical, mistério de louvor, os inputs e o sexta coisa que você precisa é desenvolver o orçamento. Então, quando a gente vai, aqui já estou falando já na minha parte mais, né? Porque, para quem não sabe, eu tenho as empresas que trabalham fazendo esse tipo de serviço, né? A gente faz os projetos de áudio e a gente vende os equipamentos para as igrejas. E aí, eu com todas essas informações, eu levo isso para o meu computador e aí eu começo a desenvolver o sistema. Aí eu vou fazer a simulação do ambiente, vou fazer uma predição acústica no EasyFocus, vou testar alguns modelos de caixas que eu posso aplicar lá dentro daquele ambiente, tá bom? Então, aqui, já munido de todas essas informações, eu já vou construindo na minha cabeça o que eu vou precisar de caixas. Ah, essa igreja tem um pé direito bem alto, então quem sabe eu não consigo usar um line array aqui, né? A galera que curte aí o line array. Ah, não, essa igreja tem um pé direito muito baixo. Eu acho que a gente vai ter que usar uma caixa point source, tá? Então a gente vai ter que escolher esse modelo e a gente vai vendo uma caixa falante de 12, de 15, uma caixa falante de 6 polegadas, de 10, de 8. Então é aqui que eu começo a decidir as coisas, né? Então aí você senta e vai desenvolvendo, gasta horas projetando isso, fazendo simulações e vendo que cada coisa vai acontecendo naquele ambiente, tá bom? E aí eu costumo chegar ao resultado final com 2 a 3 orçamentos, tá bom? Que eu vou variando marcas, basicamente, e dou algumas opções de modelos e marcas para a pessoa escolher dentro daquele orçamento. E aí você tem, claro, as marcas mais coloridas, né, mais caras, né? E aí eu coloco umas outras caixas mais com valores intermediários,
Porque eu sei, pessoal, que nem todo mundo tem bala para gastar e comprar um equipamento topíssimo, né? E às vezes também nem precisa, né? Às vezes você com um equipamento ali que atenda aquela demanda, mas ele não seja de uma marca zona importada, boladona lá das Europa, né? Ou americana, sei lá. Às vezes com um produto nacional você consegue atender aquela igreja, ou então não, aquela igreja é uma igreja extremamente capitalizada, um pessoal que tem muita condição financeira e eles querem investir com o melhor que eles têm, que eles podem. Aí, nesse caso, a gente vai decidindo e vai montando o orçamento baseado no perfil do cliente que a gente conversou. E aí a gente leva, como eu falei para vocês, de 2 a 3 orçamentos para a pessoa decidir e apresentar para a igreja para decidir o que vai comprar ou não, tá bom? E a sétima coisa, né, que a gente faz, já falei aqui de 6 coisas, a sétima agora, é que eu, pessoalmente, explico pro conselho da igreja ou pro pastor, que cada igreja depende, o padre, às vezes a igreja tem um conselho, são vários diretores que tomam as decisões financeiras, se vai comprar ou não. Às vezes o pastor nem tem tanto poder de decisão nesse quesito, né? Como é na maioria das igrejas batistas, né? As quadrangulares, tem muito essa questão de conselho, né? A presbiteriana, mas tem igrejas que tem o pastor, que ele é o presidente, ele que decide na parte financeira, ou um grupo de pastores. Aí você apresenta, eu sento com essas pessoas e eu vou explicar ponto a ponto de tudo aquilo que eu fiz para a pessoa conseguir compreender por que eu fiz aquele orçamento daquela forma. E aqui eu explico para o pastor o que vai acontecer se ele colocar um sistema subdimensionado, que é um sistema menor do que aquilo ali. Eu explico por que a quantidade de caixas, eu explico por que daquela console, mostro todos os benefícios, explico por que aquele tipo de microfone, aquele tipo de bateria. E aí a gente vai montando e eu vou explicando com muita transparência, com muita honestidade, né? Que é muito importante frisar aqui, que o que mais tem por aí são os mercadores do áudio, né? O pessoal que pouco se importa com se vai resolver ou não o problema, o cara só quer vender caixa de som. Então, a gente não pode entrar nessa, tá? E até por isso que eu estou com o nosso curso de áudio sempre formando novos técnicos de áudio, porque quanto mais pessoas souberem como que funciona, como que um técnico de som trabalha, quanto mais você colocar isso, novos profissionais do mercado, mais você vai dificultar que esses mercadores do áudio aí, o cara empurre qualquer tipo de caixa acústica nas pessoas por aí, né? Ou até mesmo que os pastores, às vezes, os padres, as pessoas que acham que entendem desse assunto, às vezes compram uma caixa porque viu em outro lugar, né? Então, a gente fomenta muito isso com os nossos cursos, formando muitos e muitos técnicos de áudio. Inclusive, essa pauta aqui, desse vídeo que eu estou trazendo para vocês, veio de uma dúvida de um aluno meu, né? Que a gente estava conversando e ele queria que eu fizesse ponto a ponto. E eu estou trazendo aqui para vocês, ponto a ponto, de como que a gente decide na hora da gente sonorizar, tá? Então, só para a gente recapitular aqui as 7 coisas. Primeiro, a gente vai medir o ambiente, é onde a gente determina aonde vai passar cabo, quantos medicais vai utilizar, a metragem, qual a altura do ambiente que você tem, mede tudo, tá? Primeira coisa nessas missões, observar a acústica. Então, a gente precisa ter uma ideia, uma noção de como é que é a acústica lá dentro. Então, você tem que estar lá dentro do ambiente para você saber como é que funciona a acústica lá dentro, né? Saber sobre a dinâmica do culto para você decidir qual vai ser o programa musical daquela igreja, né? Qual tipo de sonorização que você vai colocar. É um som só para palestra, uma pessoa só fala, só usa um órgão. Não, usa a banda completa, todo mundo avivado e gosta de barulho. Então você precisa definir o programa musical. O Ministério de Louvor, entreviste o Ministério de Louvor, converse com os ministros de louvores, os músicos, tá? Tenha essa sensibilidade. Os inputs, para saber quantos canais você vai precisar de inputs, de auxiliares, tudo isso se planeje para longo prazo. Sexto, desenvolvimento do orçamento, que é quando a gente faz qual tipo de caixas a gente vai decidir, qual a marca do equipamento que você vai colocar lá dentro. E sétimo, a gente explica ponto a ponto para as pessoas leigas, tá? E esse aqui eu costumo dizer que é um dos pontos mais importantes, esse sétimo aqui. Por quê, pessoal? Porque o pastor, o padre, às vezes os ministros de louvores, o pessoal do louvor,
a galera da diretoria da igreja, gente, eles não são obrigados a saber tecnicamente por que precisa colocar uma quantidade X de caixas dentro do ambiente. Eles não precisam saber disso, pessoal. Quem precisa levar essa informação para eles é o técnico de som, explicar para eles. Eu tenho certeza que qualquer pastor, o cara não está ali à toa, gente. Olha só o quanto de Bíblia que um cara desse sabe. É muito mais difícil você estudar Bíblia do que você estudar áudio, né? Então, assim, você lidar com pessoas. Então, o pastor, ele já é uma pessoa, o padre ali, o pessoal da diretoria, são pessoas já que já são competentes, né? Já tem, provavelmente, às vezes, já trabalham em outras áreas também, já tiveram experiências de vida. Então, são pessoas que são extremamente aptas para tomar esses tipos de decisões. O que não quer dizer que eles precisam saber a tecnicidade do equipamento, o porquê daquilo. E aí cabe ao técnico levar isso para eles e trazer isso à luz. Olha, gente, a gente precisa disso por isso, por isso, por isso. Isso aqui tá por isso. Olha só, entrega exemplos. É maravilhoso quando você mostra exemplos, tá? Então a pessoa, ela é inteligente, ela sabe que ela precisa investir o dinheiro dela naquilo e ela entende que se ela fizer daquela forma, ela vai fazer da melhor forma possível, né? Aquilo ali é o melhor caminho para ela seguir. Então, é o conselho que eu deixo aí para todos os técnicos, expliquem para as pessoas os porquês das coisas, né? Não chegue simplesmente sendo um ditador, não, tem que botar isso, se o cara não compra, o cara é burro, o cara não quer investir. Às vezes o cara até quer investir, às vezes se o cara souber que aquilo ali é realmente o que eles precisam, é o que vai resolver o problema deles, o cara investe. O pessoal não gasta aí 100 mil, 150 mil, 200 mil reais em climatização. Por que você acha que ele gasta isso? E bota isso na igreja? Porque sabe, se ele botar lá essas quantidades centrais, vai resolver o problema da climatização. Entendeu? E isso é para diversas áreas, pessoal. Para diversas áreas que a gente vai lidando, as pessoas querem soluções. E você precisa apresentá-las para elas com argumentos palpáveis, tá? Com argumentos lógicos para elas. Beleza, pessoal? Então, isso aí era que eu tinha para trazer para vocês hoje aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gravado na memória, apliquem isso, tá? Esses 7 dicas que eu deixei aqui para vocês vão dar certo se vocês seguirem esse cronograma, quando vocês técnicos aí estiverem fazendo as suas visitas, tá? Ou você aí que é técnico também, que é vendedor, que quer fazer, use esses critérios, tá bom? Apresente para as pessoas com muita honestidade, com muita clareza, com muita transparência, que aí você vai cada vez mais aumentando o seu hall de clientes, né? E cada vez mais você vai se tornando uma pessoa conhecida e que as pessoas têm muita confiança em você. Beleza, galera? Bom, então esse aí era o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, galera, dá essa força aí. Deixa aí sua inscrição, ativa o sininho de notificação. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí embaixo, tá bom? É a métrica que a gente sabe se o conteúdo que a gente está colocando aqui está sendo útil para vocês, tá bom? Então coloca aí, compartilha também com seus amigos, pega aí, bota no compartilhar, manda pro pessoal da igreja, manda pro pastor, manda pro padre, manda para aquele cara lá que você conhece que quer montar um som no ambiente dele lá, manda esse vídeo para todo mundo, para eles entenderem como que funciona a logística, porque se ele assistir esse vídeo aqui, fica muito mais fácil depois para você convencer ele a comprar um sistema novo para a igreja. Tenho certeza que se ele entender isso aqui que eu estou falando, né, com certeza você vai precisar de poucos argumentos para convencer aí, quem sabe aí o pastor trocar o som na sua igreja, comprar novos equipamentos, para vocês resolverem aí, beleza? Então é isso aí, galera, que papai do céu... antes que eu ia finalizar já, mas aqui também embaixo na descrição, pessoal, tem um link das camisetas, tá bom? Então, para quem quiser comprar as camisetas aí, dá uma força aí pra gente do áudio para a igreja, camisetas muito bonitas, muito legais, tá, pessoal? Com estampas bem diferentes, o link tá na descrição. Também para quem ainda não conhece o nosso Instagram, tá aí no link também o nosso Instagram, lá eu costumo responder a galera... tenho 24 horas de perguntas toda terça-feira. Então, toda terça-feira tenho 24 horas de perguntas lá no nosso canal do Instagram, onde eu respondo as perguntas do pessoal em vídeos e vou tentar explicar lá
o máximo que der, tá? Tem as nossas lives toda quinta-feira, tá? Então, sigam a gente aí em todas as redes sociais, tem o Telegram também aí embaixo. Segue a gente porque tem muito conteúdo para passar para vocês ainda, tá? E tem muita coisa ainda pra gente discutir aqui e trazer para vocês, beleza? Então é isso aí, que o Papai do Céu abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!